Quarta-feira, dia 25 de março, é uma data especial para o torcedor atleticano. É aniversário do Galo, por isso a gente começa destacando o time alvinegro com o repórter Henrique André. Atlético comemora aniversário e presente já foi escolhido. Melhorar o rendimento na temporada 2026. Aniversário do Clube Atlético Mineiro, parabéns ao Galo, essa instituição centenária, parabéns a todos os seus torcedores, que de presente venha uma temporada mais vitoriosa, mais tranquila. Não é esse o pedido para hoje, Henrique André, participando conosco aqui no Tiro de Meta, bom dia. Ei, Nath, bom dia pra você, pra quem tá acompanhando o nosso programa Tiro de Meta aqui na Itatiaia. Um dia especial pros atleticanos. 25 de março, aniversário de 118 anos do Galo. É o Galo soprando velhinhas, com direito a show de fogos de artifício na Arena MRV, torcedores fazendo aquela vigília e já no clima desta comemoração. E eu destaquei na chamada, na manchete do nosso programa, que o presente, todo atleticano já pediu. O Barba Domingues, o treinador, ele também quer esse presente. Diretoria, comissão técnica, a gente também, viu, Nath? Que é que o Atlético melhore na temporada. Vice-campeão mineiro, 8 pontos apenas no Campeonato Brasileiro, na 11ª colocação. O Atlético com 8 pontos em 24 possíveis. Então, é hora de virar a chave e melhorar. E o técnico Eduardo Domingues ontem, ele comandou a primeira atividade da semana visando uma maratona que o Atlético vai ter pela frente. É isso mesmo. Em 59 dias, contando a partir da próxima, da outra quinta-feira, dia 2 de abril, no jogo contra a Chapecoense, o Atlético vai ter 18 jogos até a pausa para a Copa do Mundo de Seleções. Começando então em 2 de abril e terminando em 31 de maio contra o Vasco, jogo da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente já falou ao longo da nossa programação que nesta data FIFA, o Eduardo Domingues, ele não vai poder contar com 7 jogadores que foram convocados para amistosos de suas respectivas seleções. E também ainda falando sobre quem está na cidade do Galo, mas não está à disposição, tem o zagueiro Vitor Hugo, que se recupera de uma lesão muscular, e também o volante Michael. Já o Alexander está treinando normalmente com os demais companheiros e pode ser opção neste duelo contra a Chapecoense. O Galo volta a treinar hoje às 10 da manhã e vai ser assim até domingo neste mesmo horário. Então vai comemorar o aniversário trabalhando e tá precisando trabalhar, né? Porque a situação não tá nada boa em 2026. Olha só, pessoal, vocês recordam daquela briga generalizada no clássico da final do Campeonato Mineiro. Ontem à noite aconteceria o julgamento, né? No Tribunal Superior Desportivo, no Tribunal de Justiça Desportivo, melhor dizendo. Mas antes disso foi homologado um acordo já estipulando aí as punições para os envolvidos. Quem nos conta mais é o repórter Pedro Abílio. Bom dia. Oi, Nath, bom dia para você, para todos que nos acompanham aqui no Tiro de Meta. Os jogadores de Atlético e Cruzeiro, 23 ao todo, vão cumprir 4 jogos de suspensão, mas apenas no Campeonato Mineiro do ano que vem. Além dessa punição, os clubes foram punidos com multa de R$400 mil para cada. O valor vai ser pago em serviço voluntário de assistência social do Estado de Minas Gerais para o Servas MG e destinado posteriormente à reconstrução de cidades afetadas pelas chuvas na Zona da Mata. Cruzeiro e Atlético ainda vão ter de promover campanhas institucionais contra a violência no futebol. O julgamento aconteceria ontem à noite, porém, um acordo celebrado entre a Procuradoria do Tribunal, Atlético e Cruzeiro, evitou este julgamento. E agora essa decisão deve ser apreciada pelo Tribunal Pleno e homologada em breve, definindo essa situação. Lucas Silva do Cruzeiro e Vitor Hugo do Atlético ficaram livres das suspensões. Mais detalhes e a lista completa dos atletas em itatiaiaesporte.com.br. Bora falar de bola rolando porque o técnico Eduardo Domingues, ele comandou a primeira atividade da semana. Jogadores tiveram folga no domingo e também ontem e treinaram hoje na parte da tarde. A primeira parte desse treinamento na academia e a segunda parte, ela aconteceu em campo. E o Barba Domingues tem dor de cabeça, né? Porque ele não vai poder contar pelo menos
com 7 jogadores que não estão na cidade do Galo. E o motivo é que eles foram convocados nesta data FIFA. São 3 equatorianos, Alan Minda, Alan Franco e também o Ángel Preciado. Tem o Júnior Alonso, zagueiro, xerifão, que está defendendo a seleção do Paraguai em 2 amistosos. Tem o Ivan Roman, que está defendendo o Chile. O Vitão está na seleção sub-20, seleção brasileira sub-20. E o Mamadi Cissé, que está defendendo a seleção de Guiné. São desfalques por convocação, mas não para por aí não. Na atividade de hoje, o zagueiro Vitor Hugo, ele segue em tratamento, seguiu em tratamento e não vai voltar ainda nos próximos dias. Ele teve uma lesão muscular, está tratando e ainda não pode aí ser opção para o técnico Eduardo Domingues, que vai tentando corrigir a rota e melhorar a situação do Atlético na temporada. Boa notícia, desde a semana passada já vem treinando com o grupo, o volante Alexander. Ele não foi relacionado para a última partida contra o Fluminense, mas já pode ser opção no duelo contra a Chapecoense. E o Michael, volante, que era titular absoluto, também ele segue aos cuidados, melhor dizendo, ele segue aos cuidados do departamento médico do Atlético e ainda também não vai voltar o Maicon. Com notícias boas, notícias ruins, o Barba vai tentando ajustar esse time e ele tem mais 8 dias até o duelo contra a Chape, mais um duelo fora de casa. Voltando a esse assunto dessa parada que temos, são vários jogadores que estão à disposição de suas seleções, nessa data FIFA, e aí, claro que a preocupação é a questão de lesão e desempenho, tudo isso pesa, né, Vini? Tem essa preocupação, que é legítima, e também a preocupação de não poder contar com esses jogadores durante as sessões de treinamento. Sim. Que influencia também, porque para dar um padrão, para dar uma cara pro time, você não tem aí 7 jogadores, isso faz diferença. Mas de qualquer forma, Hugo, o Eduardo Domingues tem conseguido dar a cara dele pro time do Atlético. E desde a chegada dele, eu venho falando aqui, não é um técnico que busca posse de bola, que vai ter aquele futebol vistoso, que vai envolver o adversário completamente, mas é um técnico que exige muita competitividade e ele sempre preza muito pela organização e equilíbrio do time. E esses aspectos a gente percebe que o Atlético tem melhorado. Desde o jogo contra o São Paulo, o time tem competido mais, um time mais comprometido, especialmente sem a bola, e é um time que está conseguindo ter mais equilíbrio. O Atlético tem se defendido melhor. Contra o Inter, por exemplo, apesar da vitória, olha como o Atlético sofreu, como o Everson teve que fazer milagres. Contra o São Paulo e até mesmo contra o Fluminense na derrota, o Atlético sofreu bem menos finalizações. Agora, tem uma parte que já não depende tanto do Eduardo Domingues, que é o capricho, que é a eficiência nas finalizações. Aí eu vejo que é responsabilidade 100% dos jogadores. E o Atlético terá uma maratona pela frente, Henrique André. Exatamente, o Atlético vai ter uma verdadeira maratona pela frente. A partir do jogo contra a Chapecoense, em 2 de abril, a próxima quinta-feira, serão 59 dias até o último compromisso para a pausa, visando aí a Copa do Mundo de Seleções, O futebol vai parar para a Copa do Mundo e o Atlético começando então esta maratona contra a Chapecoense e finalizando contra o Vasco lá em 31 de maio. Vão ser 18 jogos nestes 59 dias. Corresponde aí a uma média de 3 dias, a cada 3 dias, um jogo. É muita coisa e o técnico Barba vai ter que pensar bastante, Porque são 3 competições importantes e ele não tem esse elenco tão grande para focar nas 3 competições. Bom, e falando ainda deste calendário, o Atlético disputa Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. Olha só, Hugo Sérgio, o que vai acontecer na vida do Galo. No dia 29/4, o Atlético, ele tem um duelo contra o Cienciano. Esse jogo vai ser fora de casa, vai ser lá no Peru, pela Sul-Americana, o Grupo B. Só que antes, 3 dias, o Galo vai enfrentar o Flamengo aqui em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo, Cienciano, e adivinha quem vem depois? Vem o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Então, quando eu falo que o Barba vai ter que pensar bastante, é por isso. Olha os compromissos que ele vai ter.
E eu não falei nem dos outros, né? Eu falei de 3 jogos dos 18 que o Atlético vai fazer até a paralisação para a Copa do Mundo. E aos poucos, então, o treinador argentino, ele vai dando a sua cara ao time e mesmo com os desfalques na cidade do Galo, precisa trabalhar, porque a gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro, né, Hugão? Exatamente, meu amigo. É o nosso futebol brasileiro, essa maratona pesada, calendário de CBF, calendário de Conmebol. A gente sabe também da cobrança do torcedor que existe quando a coisa não acontece. Vamos então com mais uma do Galo, o Henrique André. O torcedor do Atlético ainda aguarda por reforços, né? A janela de transferências fechou, né? A gente ficou naquela movimentação toda no início do ano, mas o torcedor atleticano, ele ainda tem alguns nomes na cabeça, e um deles é do Lucas Assad, né? Que é o meia do Universidade de Chile, tem 22 anos, ele esteve na mira do Atlético, só que o clube chileno fez uma pedida alta, né? Pelo menos na visão do Atlético, 5 milhões de euros. O Atlético não topou pagar esse valor pelo Assad, ele continuou no clube, jogador de 22 anos, camisa 10, que é visto como uma grande revelação no futebol chileno. E hoje começou a circular também, melhor dizendo, essa semana, tá, Hugo? O nome do Assad novamente no Atlético. Isso porque ele tem contrato até o final da temporada, até o final de 2026 com o clube chileno. O que isso significa? Que ele pode assinar um pré-contrato a partir do meio do ano. O que eu pude apurar? Bom, o Atlético, ele segue ali com o Assad na mira, mas não é prioridade o Assad, tá? Eu conversei com uma pessoa do clube que disse o seguinte: é um bom jogador, mas ao contrário do que muitos estão pintando aí, que é um craque, que chegaria para vestir a camisa 10 e já ser titular, a gente vê de um jeito diferente. Foi o que eu ouvi, que é um jogador que tem potencial, mas que ainda não é realidade. E que o Atlético pode sim contratá-lo no meio do ano e com isso vai ter que fazer aí uma proposta financeira para a Universidade do Chile, que vai ficar apertado, né? Já que ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça no final de 2026. Ou espera acabar o contrato dele, já assina ali o pré-contrato e ele vem de graça para Belo Horizonte. Por enquanto, tudo no campo da especulação, nada de martelo batido. E cabe lembrar, né? A janela do meio do ano é a que o torcedor tá querendo aí que o Atlético se movimente, aproveite a Copa do Mundo para reforçar o elenco com saídas e também com chegadas. Então vamos deixar a janela de transferência um pouquinho para depois. O que é destaque no itatiaesporte.com.br, ele conta pra gente e é relacionado ao Galo também. Forte abraço. Chega mais, Rômulo Giacomin. Olá, Hugo Sérgio e todos os ouvintes do Apito Final. O Itatiaia Esporte desta terça-feira traz como destaque Lucas Torreira, alvo do Atlético no mercado de transferências e que também interessa ao Boca Juniors. O volante uruguaio de 30 anos tem contrato com o Galatasaray da Turquia até junho de 2028, mas está sendo sempre especulado aí no mercado sul-americano. E nessa terça-feira, ele concedeu entrevista ao canal Planeta Bosteiro da Argentina e citou que recebeu uma proposta de um clube brasileiro recentemente. Lembrando que Paulo Brax, o diretor do Atlético, confirmou que negociou com o atleta na última janela. Abre aspas para ele. Há alguns meses, um time brasileiro veio com uma proposta e me ofereceram o mesmo contrato que tenho aqui. O clube nem aceitou. Disseram que eu era intransferível, fecha aspas. Também na mesma entrevista, Torreira falou sobre a possibilidade de jogar pelo Boca Juniors. O volante é torcedor declarado do clube argentino. Abre aspas mais uma vez para Torreira. Não é como se eu estivesse fazendo tempestade em copo d'água. Eu digo e mantenho minha palavra. É verdade, sou torcedor do Boca, cresci assistindo o Boca e meu maior ídolo é Tevez. Fecha aspas para o Torreira. Fazendo uma retrospectiva aqui da carreira do Torreira, né? Revelado pelo Pescara da Itália, Torreira acumula passagens por Sampdoria da Itália, Arsenal da Inglaterra, Atlético de Madrid da Espanha, Fiorentina também da Itália e agora está no Galatasaray. Lembrando que ele já foi campeão da Copa da Inglaterra com o Arsenal em 2019 e 2020 e também com o Atlético de Madrid conquistou o Campeonato Espanhol de 2020 e 2021. E aí, Hugo Sérgio, currículo o homem tem. Seria o nome ideal para assumir a função de primeiro volante do Atlético? Valeu, Rômulo Giacomin, e aguardar. O torcedor fica na expectativa por volante, por reforços.
É esperar, porque tem aquela diferença sempre, né, Vini, de reforço e contratação, né? Exatamente. Janela fechou, mas o torcedor tá atento a tudo, tá atento ao mercado. E o que o torcedor espera é reforço, né? Pra próxima tem que chegar janela. e aguardar. O nível do Lucas Torreira certamente seria do agrado do torcedor. Ele tem o estilo, né, o perfil, né? Demais. E joga muita bola. Mais difícil, né, Hugo? Destaque final do Galo, Henrique André. O treino está marcado para as 10 horas e o técnico Eduardo Domingues vai ajustando os ponteiros porque o time agora mira o duelo contra a Chapecoense em 2 de abril. É a outra quinta-feira ainda, então o Barba vai ter algum tempo pela frente para corrigir esse time, né, que vem devendo bastante na temporada. Cabe lembrar que o jogo será fora de casa e até este momento o Galo perdeu todos os duelos como visitante. Foram 4. E juntando com a campanha do ano passado, são 6 jogos consecutivos com derrotas fora de seus domínios. É o Atlético que não vem regulando fora de casa no Brasileirão. E ao todo o time tem 8 pontos em 24 disputados e está na 11ª colocação da Série A. E se perder para Chapecoense, viu, Hugo? Pode voltar para a zona de rebaixamento. E o torcedor do Galo não quer isso de jeito nenhum. Tá certo? Um abraço pra você. Um abraço e justo quebrar esse protocolo, porque data mais que especial, 118 anos de história, aniversário do Galo, festa do torcedor atleticano, parabéns a cada torcedor apaixonado do Galo, devoto do Atlético, 118 anos de muita história, lutas, conquistas e o torcedor com essa devoção, Vini. Muito bacana, parabéns a essa instituição grandiosa, Clube Atlético Mineiro, e o torcedor já está na sede de Lourdes para fazer aquela tradicional vigília, que é muito bacana, tá, Hugo? Porque ali o torcedor não está preocupado com o título, com o momento, ele vai pelo simples fato de expressar o seu amor ao clube e gritar Galo. Então, parabéns a toda a torcida atleticana, 118 anos de muita história. Forte abraço, fico por aqui, fui. E assim a gente encerra o Tiro de Meta de hoje. Obrigada pela companhia, o meu abraço, tchau. Fala, massa! Finalizando o vídeo aqui, dando os parabéns aos torcedores do Galão da Massa. Uns parabéns aí, tá? Pelo aniversário. Já deixa o like para dar aquela força pro canal e o comentário de vocês, tá? E é isso aí. Para quem tá chegando, atleticano, não conhece o canal, sejam muito bem-vindos. Venha fazer parte da massa aqui nesse canal, se inscrevendo, ativando o sininho de notificação, deixando o seu like e compartilhando o vídeo com os amigos. Se quem puder dar essa força, a gente agradece demais. Fiquem à vontade também para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aí, em relação ao elenco do Galão, a justiça aí no tribunal contra os jogadores envolvidos na briga no clássico, e em relação também ao Torreira e outros assuntos. Deixa aí seu comentário, tá? A participação de todos aí ajuda demais o Galão a continuar crescendo aqui, tá bom? Forte abraço, até a próxima, valeu!